Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui nesta hora para poder compartilhar mais alguns parágrafos da mensagem O Desvelar de Deus. Essa mensagem, ela abre o nosso entendimento para conhecer mais a respeito de Jesus Cristo em sua obra aqui no tempo do fim, para trazer à igreja a condição de fé para o arrebatamento. Eu quero tomar uma pequena escritura no livro de Efésios, capítulo 1, onde o profeta disse que haveria um novo Efésios, uma igreja totalmente liderada pelo Espírito Santo e uma igreja que teve a sua fé restaurada para crer em cada palavra que está escrita na Bíblia e em cada mensagem pregada pelo anjo de Malaquias, capítulo 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10, verso 7. Vamos lembrar, diante de Deus haviam 7 lâmpadas, 7 estrelas, 7 mensageiros. No capítulo 4, versículo 5 de Apocalipse está escrito: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 5, verso 6, nós temos: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Evidentemente que Deus não possui 7 Espíritos, mas foram 7 manifestações do Espírito de Deus. Cada uma dessas 7 vozes era a voz de Deus. O profeta na mensagem de Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, parágrafo 116, ele diz: agora, a voz do trono. Observe neste trono. Diante do trono havia 7 estrelas. A voz das estrelas. Veja, vozes. Veja, aqui em Apocalipse capítulo 4 e também Apocalipse capítulo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Não uma voz. Vozes, plural. O que era isto? Deus falando à igreja, refletindo a si mesmo através dos 7 Espíritos. Quando um verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitá-lo é remover o castiçal. Veja, vozes, a voz das 7 eras da igreja, as vozes falando com trovão e relâmpago. Por isso, disse o profeta que haveria um novo Efésios. Do que se trata? A primeira coisa que nós temos que saber, que ao nos aproximarmos da Bíblia e da mensagem, nós estamos pisando em terra santa. Essa terra santa é porque a palavra é Deus. A Bíblia é Deus e a mensagem é Deus. A voz de Deus falando aqui no tempo do fim, a última era da igreja, ao último dos 7 castiçais. Nós sabemos, de acordo com Apocalipse 1,
que os 7 castiçais são as 7 igrejas e que as 7 estrelas são os 7 mensageiros. Estrelas porque brilham de noite, olhos porque veem primeiro e veem mais longe. Um homem capta a visão, nós cantamos. Ele vai lá atrás, onde está o maná escondido, e ele capta a palavra, capta a profecia, e ele traz esse alimento em seu devido tempo, para a era em que ele está vivendo, e dá aos eleitos que também participam do maná escondido. Então essa última voz aqui, a voz de Malaquias 4, não é a voz de um pregador qualquer, é a voz de Deus. Rejeitar essa mensagem é rejeitar a Deus. Veja, atrás dessa mensagem, ou das 7 vozes, das 7 mensagens, está a vida do próprio Deus. A vida por trás da pregação, a vida por trás dessa voz. Veja, quando Pedro chega na Porta Formosa, em Atos, lá estava um coxo, mendigando. E por certo ele estendeu a sua canequinha à espera de uma esmola. Então Pedro, olhando para ele, veja, Pedro tinha aquela voz, mas ele também tinha aquela vida por trás dele. Não o Pedro homem, que nasceu pelo sexo, mas o Pedro cheio do Espírito Santo. Veja, a igreja alfa, aquela primeira igreja, aquela igreja efesiana. Então disse o profeta que haveria aqui no tempo do fim outra era efesiana. Então ele olhando para o coxo, viu que ele tinha fé para ser curado, ordenou que ele se levantasse e andasse. E logo o homem foi curado. Agora não foi a voz de Pedro, foi a voz de Deus que soou através do seu corpo, que era a igreja. Veja, depois aquele paralítico começou a andar atrás de Pedro, pensando que Pedro era uma grande personalidade. Pedro disse, não, eu não sou ninguém, sou um homem. Foi a fé de Jesus, foi a fé dele que operou o milagre. Quando Pedro passava, a sombra dele curava os enfermos. Mas não era Pedro, era a vida que estava por trás daquela pele humana. Porque Pedro, como homem, negou Jesus. Era precipitado, nervoso. Não é desse Pedro que eu falo, é daquele Pedro cheio do Espírito Santo, que tinha a chave do reino dos céus em suas mãos. Veja, é a isso que nós temos que atentar. Nós não podemos questionar a Bíblia, muito menos questionar a mensagem. Veja, a primeira coisa que temos que saber é que a mensagem, a Bíblia, é para crentes, é para os fiéis, os santos e fiéis em Cristo. A Bíblia e a mensagem não são para incrédulos, não são para os manufaturados, não é para os denominacionais, é para crentes que tomam Deus em sua palavra. A Bíblia não é um livro de opinião, a Bíblia não é um livro de argumentos. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala e exige que nós creiamos, sem duvidar. Porque lá em Gênesis, o que arruinou a raça humana foi acrescentar algo à palavra, foi duvidar da palavra, foi ouvir a voz do diabo. Olha ao seu redor. De que vale essa civilização que temos aí hoje? De que vale essa ciência? De que vale essa medicina? De que vale filosofia? De que vale as tradições humanas? Os homens estão enfermos, estão neuróticos, estão nervosos, sua moral está decadente, pervertida, a família está pervertida, a sociedade está pervertida, o homem continua se enfermando, continua morrendo. De que adianta esse mundo sem Deus? Por isso que quando você chega diante dessa Bíblia, diante dessa mensagem, primeiro você tem que ser um crente. Primeiro tem que ser santificado. Veja, você tinha uma vida pecaminosa e Deus te regenerou,
pelo novo nascimento, te deu o batismo com o Espírito Santo para você crer nele. E hoje você está aqui diante de Deus, santificado pela verdade, cheio do Espírito Santo, e cada verdade da Bíblia você diz um amém. Você glorifica a Deus. Por quê? Porque o Deus que escreveu a Bíblia está velado em sua vida. Então, veja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Senhor, ou de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia não é para incrédulos. Satanás cegou o entendimento das pessoas, o entendimento dos incrédulos, para não verem a glória de Deus. Mas nós, os crentes, fomos feitos para crer na palavra. Eu não dependo de mim para o meu futuro. Deus guarda o meu futuro. Aquele que começou a boa obra me levará até o final. Ele não deixará a verdadeira igreja cair e ser enganada. Porque nós somos feitos herança e co-herdeiros de Jesus Cristo. Por isso essa grande verdade de Deus velado em carne humana para esse dia. É esse mistério que está dando fé para o arrebatamento. É esse o mistério que nos transforma. Saber que Deus se escondeu, Ele é a vida que mora atrás de sua pele humana. Não é a sua própria vida, ou a minha vida, ou de quem quer que seja. Veja, parágrafo 185. Note, velado em carne humana. Moisés, com essa palavra, falando aquilo que havia de ser mais tarde colocado atrás da pele de texugo, assim é Cristo nosso Moisés. Cristo é nosso Moisés. Ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza humana e em carne, isso mesmo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava velado por peles de texugo. Hoje Ele está velado, e desta vez Ele estava velado em um homem. Agora note, por isso que o profeta tinha como tema de suas campanhas: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não repita isso, medita nisso. Veja, ele estava velado por peles de texugo, e desta vez ele está velado em um homem. Agora note, mesmo ontem, hoje e eternamente, prometeu a sua palavra para esta era. Ele ainda é Cristo, a palavra prometida para esta era, a sétima voz, a sétima lâmpada, o sétimo olho, o sétimo Espírito de Deus. Veja, Ele ainda é Cristo, a palavra prometida para esta era, velada em carne humana. A palavra é Deus. A unção é uma pessoa. Veja, a palavra Cristo significa ungido. Veja, o ungido. Logo, Moisés era Cristo nos dias dele. Ele era ungido. Jeremias era Cristo nos dias dele, com uma porção da palavra para aquele dia. Porém, quando Jesus veio, ele veio como o Redentor ungido. E isso era tanto Moisés, como tudo que estava em Moisés, e toda a palavra e toda a divindade. Corporalmente estava nele. E essa é a razão de todo o véu do templo ter rasgado e o propiciatório aparecer perfeitamente. Ele era ungido. Note, o véu em carne humana, a palavra prometida para esta era também tem de ser velada. Note, membros de igreja, amantes do pecado e pecadores não podem vê-la por causa do véu humano. A mensagem é para crentes. A Bíblia é para crentes. Não é para pregadores filosóficos, psicólogos, que pensam que pode tomar a mensagem e fazer uma referência dela, como se ela fosse uma enciclopédia de consulta. O véu foi rasgado, o selo foi revelado. Por isso Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, tirando o véu, conhecendo esse Deus, essa sétima voz, essa sétima estrela, esse sétimo olho. Irmão, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser,
Em nome de Jesus. Amém.